Quando você era um bebê, teve que se esforçar bastante para aprender a andar e falar. Você caiu e se machucou. Você pronunciava as palavras errado e teve dificuldades para se comunicar por anos. Mas você não desistiu. Você continuou tentando, falhando e tentando novamente. Se você era tão destemido quando criança, como foi que, com o tempo, você passou a ter medo do fracasso? Quando foi que você parou de ver a beleza em superar desafios? A psicóloga Carol Dweck, autora do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, afirma que a maioria de nós começa a ter medo dos desafios quando nos tornamos capazes de nos avaliar, e então começamos a viver uma vida de medo e hesitação ao invés de coragem e conquistas. Isso acontece por causa do nosso mindset, que em português podemos entender como mentalidade. Muito do que você acredita ser a sua personalidade é, na verdade, o seu mindset. Em algum momento, seja por causa dos adultos ao seu redor quando era pequeno, ou até mesmo por causa da sua personalidade, você desenvolveu o seu próprio mindset, a sua visão de mundo. Isso afeta o modo como você encara os desafios, sucessos e fracassos em cada área da sua vida, desde sua alimentação até sua carreira. Quando pensamos em mindset, podemos dividir as pessoas em dois grupos: as pessoas que têm um mindset fixo e as pessoas que têm um mindset de crescimento. Eles podem nos levar para caminhos completamente diferentes. Um deles é o motivo pelo qual Michael Jordan se tornou o jogador de basquete mais bem-sucedido do mundo, enquanto o outro é a causa de que, de vez em quando, pessoas que são consideradas gênios não conseguem atingir tanto sucesso quanto seu potencial. Por causa da mentalidade dos seus líderes, empresas como a Chrysler não conseguiram escapar da falência, enquanto outras como a Xerox conseguiram se reerguer. Primeiramente, vamos entender o que é cada um desses mindsets para que você identifique qual deles rege sua vida. Com qual dessas 4 frases você concorda? 1. Você é quem você é e não há como mudar. 2. Você pode aprender coisas novas, mas não pode mudar seu QI ou quão inteligente é. 3. Não importa a sua idade, você sempre pode aprender coisas novas. 4. É possível mudar consideravelmente quem você é. Então, com qual dessas frases você concorda? Se você escolheu a frase número 1 ou número 2, ou ambas, você provavelmente tem um mindset fixo. Mas se você escolheu a frase número 3 e ou a número 4, você provavelmente possui um mindset de crescimento. O mindset fixo é baseado na ideia de que mudar quem você é impossível ou muito difícil. Pessoas com mindset fixo não gostam de desafios. Elas tentam esconder suas falhas e gostam de mostrar uma versão forte e perfeita delas mesmas. Essas pessoas se comparam aos demais e precisam provar que são melhores. Elas valorizam o talento. Quando questionados em quais situações eles se sentiam inteligentes, pessoas com uma mentalidade fixa responderam: Eu me sinto inteligente quando não erro. Eu me sinto inteligente quando algo é fácil para mim e difícil para os outros. Eu me sinto inteligente quando consigo fazer algo perfeitamente sem nem me esforçar. O mindset de crescimento é baseado na ideia de que aprender sempre é possível. Pessoas com mindset de crescimento se divertem com desafios. Elas acreditam que mostrar suas falhas é a melhor maneira de superá-las. Por exemplo, ao fazer uma pergunta para um professor, estão mostrando que há coisas que elas não sabem, mas também usando a oportunidade para aprender. Essas pessoas não precisam se provar. Eles preferem ter certeza de que sempre podem crescer e aprender, ainda que outras pessoas não as admirem por causa disso. Mesmo que sejam talentosas, valorizam o potencial acima do talento. Algumas pessoas com mindset de crescimento, quando questionadas sobre situações que se sentiam inteligentes, responderam: Eu me sinto inteligente quando alguma coisa é muito difícil, mas eu consigo fazer mesmo assim. Eu me sinto inteligente quando eu consigo fazer algo que não conseguia fazer antes. Eu me sinto inteligente quando me esforço muito e consigo aprender. A autora diz que a principal diferença entre eles
é que aqueles com mindset fixo precisam ser perfeitos desde o começo, senão eles vão desistir. Já as pessoas com mindset de crescimento se aceitam e se dão o tempo e a chance de crescer. É por isso que o mindset de crescimento faz as pessoas chegarem mais longe e serem mais felizes. Acreditar que você pode ser perfeito desde o começo é o mesmo que acreditar que você vai treinar no seu primeiro dia de academia do mesmo jeito que quem já treina lá há muitos anos. Quando você entra na academia, precisa progredir lentamente até chegar no auge. Mas quem possui o mindset fixo não quer melhorar. Ou eles nasceram perfeitos ou acham que nunca vão conseguir chegar lá. Para exemplificar, a autora fez um experimento. Pediu para crianças de 4 anos montarem um quebra-cabeça simples. Todas as crianças com mindset de crescimento e com mindset fixo conseguiram montar rapidamente, e a autora os elogiou por terem conseguido. Depois disso perguntou: e agora, quem quer montar esse mesmo quebra-cabeças? E quem quer montar o mais difícil? As crianças com mindset fixo escolheram montar o mesmo quebra-cabeças, já que elas foram elogiadas e se sentiram felizes e confortáveis. Elas não queriam arriscar não ir tão bem com o quebra-cabeça mais difícil. Já as crianças com mindset de crescimento se empolgaram querendo montar o quebra-cabeças mais difícil. Uma delas até disse: vou aprender a montar o quebra-cabeças melhor ainda. Outro exemplo. Pessoas com mindset fixo gostam apenas de disciplinas que são fáceis para elas. O desafio de aprender a algo sem ter o talento é estressante. Por outro lado, estudantes com mindset de crescimento gostam das matérias que acham interessantes, mesmo que não sejam fáceis, e se esforçam muito para aprender e melhorar nelas. Sentir prazer em aprender e melhorar é indispensável para aqueles com mindset de crescimento. Se você está aqui assistindo esse canal e tentando aprender, imagino que tenha um mindset de crescimento. Mas mesmo que você se identifique com muitas características do mindset fixo, você não deve se preocupar. Para começar, a maioria de nós tem uma mistura entre os mindsets fixo e o de crescimento, dependendo da situação. Algumas pessoas podem ter um mindset de crescimento nos relacionamentos e um mindset fixo na carreira, por exemplo. Mas saiba que qualquer um pode mudar seu mindset, basta querer. Não é um processo fácil, mas vale a pena. Você pode se surpreender ao saber quão longe seu potencial pode te levar. Além do mais, como você vai saber até onde consegue chegar se não se desafiar? Se você quiser desenvolver um mindset de crescimento em uma ou mais áreas da sua vida, continue assistindo que vou te ensinar. Em primeiro lugar, você precisa ser realista sobre o talento. É claro que algumas pessoas vão ter predisposição a fazer bem certas coisas, mas se é só isso que elas têm, não vão chegar muito longe, porque o talento não aumenta automaticamente as chances de alguém alcançar o sucesso. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas no mundo, como o Michael Jordan, tinham muito pouco talento. Quantos vídeos de cantores talentosos você já viu no YouTube? E quantos deles chegaram em algum lugar só com o talento? Agora, lembre que o Elvis Presley era considerado um artista com pouco potencial no começo da carreira. Quem é talentoso pode até precisar de menos esforço, mas eles ainda precisam se esforçar e aceitar os seus defeitos. Gostamos de pensar nos nossos ídolos como super-heróis, mas na verdade é que a maioria entre eles é de pessoas normais que se esforçam muito. Para uma pessoa com mindset fixo, o esforço é algo que só faz se não tiver talento suficiente, ou então vai fazer parecer que você é menos talentoso. Foi o que aconteceu com a Nadia Salerno Sonnenberg, que era tão talentosa que tocava para a orquestra da Filadélfia quando tinha apenas 10 anos. Ainda que jovem e talentosa, sua execução não era perfeita porque não tinha praticado o suficiente. Mas como ela se recusava a praticar e a aprender mais, depois de algum tempo notou que os outros estudantes menos talentosos estavam se desenvolvendo e se tornando melhores do que ela. Antes dos 20 anos de idade, ela já se sentia fracassada, tanto que não queria mais nem levar o violino para as aulas. Foi só quando a professora ameaçou expulsá-la que a Nadia percebeu que não teria saída que não se esforçar um pouco.
Ela então conseguiu começar uma carreira de verdade e agora é uma violinista profissional de sucesso. Seu mindset interpreta os eventos da sua vida. Por exemplo, se você tende a ter um mindset fixo, sua reação quando tira notas ruins pode ser "eu sou burro". Mas se você mantém o foco no crescimento, vai perceber que existem muitos motivos para tirar uma nota ruim. Talvez você não seja burro, só estava estressado, cansado ou não estudou o suficiente. Então, em vez de se julgar e colocar um rótulo, a abordagem certa é tentar entender quais foram seus erros e encontrar maneiras de desenvolver as habilidades que precisa para não tirar uma nota ruim na próxima vez. Foque no seu progresso e no seu desenvolvimento, e não em julgamentos. Evite frases como "eu sou tão negativo" ou "por que eu sempre faço alguma coisa ruim". Não pense "eu vou parecer burro se eu fizer uma pergunta". Pense "o que eu posso aprender se eu fizer perguntas?". E se você não conseguir, se você se sentir rejeitado ou criticado, em vez de inventar desculpas ou desconsiderar a opinião dos outros, tente ver como um valioso feedback para te ajudar a crescer. Ser rejeitado não faz de você menos perfeito, mas sim te leva mais perto da perfeição por te dar a chance de ver o problema e resolvê-lo. Mas e o mundo profissional? Uma mudança no seu mindset pode te ajudar a tocar seu negócio? É claro que sim! Pesquisas mostram que boas empresas possuem líderes com mindset de crescimento. Isso acontece porque, assim como as pessoas, uma empresa precisa aprender e crescer para continuar a ser bem-sucedida. Vou te ensinar alguns jeitos de ajudar a desenvolver um mindset de crescimento na sua empresa. Mostre que é possível aprender. Nunca exija que seus funcionários sejam perfeitos no trabalho desde o começo. Permita que eles aprendam e desenvolvam novas habilidades. E sempre que possível, ofereça novas oportunidades de aprender, com treinamentos e workshops, por exemplo. Seja um líder com mindset de crescimento. Não espere que seus funcionários te elogiem e te obedeçam. Pelo contrário, peça para que deem feedback sobre os processos que não estão funcionando, o máximo que puderem, para que você foque em desenvolver a empresa e a você mesmo. Dê o feedback certo. Não elogie características, mas sim esforço e desenvolvimento. Em vez de dizer que o funcionário é inteligente, diga que é grato pelo esforço que ele está fazendo nesse projeto. Elogie atitude, não talento. Seja grato e reconheça os esforços individuais. Mesmo que os resultados ainda não sejam os esperados, fale para seus funcionários que você percebeu que eles se esforçaram. Mas cuidado, não elogie o esforço se eles não se esforçaram. Não é preciso ter medo de dizer que, se eles quiserem crescer, vão precisar trabalhar para isso. Não contrate baseado no talento. Muitas empresas contratam funcionários talentosos e pagam salários altíssimos, mas se a empresa não tem um mindset de crescimento, esses talentos serão desperdiçados. Contrate quem está disposto a melhorar e aprender em vez de quem está focado em se provar. A autora ainda sugere que, na entrevista de emprego, você deve perguntar aos candidatos sobre uma situação na vida deles em que fracassaram e como superaram essa falha. Se uma pessoa diz que nunca fracassou ou não consegue falar sobre superar dificuldades, não a contrate. Alguém que nunca fracassou na vida nunca tentou. Lembre-se que perfeito desde o começo é uma característica do mindset fixo. Estimule os outros a se desenvolverem também. Não tenha medo de perder sua posição para alguém mais criativo do que você. Se você está fazendo seu trabalho do jeito certo e com um mindset de crescimento, a empresa vai continuar a ter bons resultados e você não vai ser substituído. Enfim, quero falar sobre um exercício passo a passo que a autora traz para te mostrar como você pode, gradativamente, se tornar uma pessoa com mindset de crescimento. Esse exercício pode tanto ser usado para melhorar seu negócio quanto outras áreas da sua vida. Vou fazer ele com você, dando exemplos de respostas. Se precisar, pare depois de cada uma para responder as perguntas você mesmo. Primeira etapa. Quais situações fazem seu mindset fixo aparecer? Nos estudos? No seu casamento? Quando está no trabalho? Pense, identifique
e admita que você tem um mindset fixo em algumas situações para que possa lutar contra ele. Vou dar um exemplo do Lucas, que tem um mindset fixo em relação ao dinheiro. Quando se trata de dinheiro, ele fica ansioso e ativa o seu mindset fixo. Segunda etapa, qual o gatilho do seu mindset fixo? Tem alguém ou alguma coisa que faz o seu mindset fixo tomar conta? O mindset fixo do Lucas aparece quando ele quer comprar alguma coisa cara, quando vai a uma festa com amigos que ganham mais do que ele e também quando ele está passando por dificuldades financeiras. Terceira etapa, quais frases a sua persona do mindset fixo diz nesses momentos? O mindset do Lucas diz coisas como: você é pobre, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ter tanto sucesso quanto o seu primo. Tem alguma coisa errada com você. Quarta etapa. Dê um nome para a persona que te diz essas frases. Sei que pode parecer estranho, mas você pode fingir que a pessoa que tem um mindset fixo é só uma parte sua que você consegue isolar. O Lucas chamou a sua persona de mindset fixo de Carlos, porque esse era o nome de um menino que estudou com ele e que tirava sarro dele na escola. O Carlos é sempre quem diz que ele não é bom o suficiente, ou que ele não vai conseguir, que ele não trabalhou o suficiente no final de semana ou que não ganhou o suficiente esse mês. Quinta etapa. Converse com a sua persona. Quando o Carlos diz que o Lucas não é bom o suficiente, o Lucas lembra a persona de todo o esforço que está fazendo para melhorar suas finanças, ou do que está fazendo para melhorar alguma habilidade que pode trazer mais dinheiro no futuro. Por exemplo, então diz: me dá um tempo! Fazendo isso, o Lucas está alterando as frases negativas que a persona diz e lentamente enfraquecendo essas características e fortalecendo suas crenças em seu próprio potencial. A autora dedica alguns capítulos para a influência positiva do mindset de crescimento em relações amorosas, no desempenho acadêmico e em esportes. Então, se você quer aprender mais sobre como seu mindset pode melhorar outras áreas da sua vida, eu recomendo fortemente que leia este livro. Por hoje é só. Obrigado por assistir e vejo vocês numa próxima!